Estamos na segunda parte da Praça da Alegria. Faltam 4 minutos para as 11 da manhã. Bem-vindos. E tal como lhes tínhamos adiantado, vamos falar de ataques de pânico. Com um testemunho importante, porque é preciso percebermos então de que é que se trata, que sintomas são estes, mas também queremos tratar estas pessoas, não é assim? Connosco está também Pedro Brás, que é psicoterapeuta, já não é a primeira vez que nos visita, e então Tito Bahia dará o seu testemunho. Tito, se calhar começamos por si, exatamente para nós termos uma ideia do que é ter um ataque de pânico. Ora bem, já vamos ao historial. Primeiro, o que é ter um ataque de pânico? É assim, eu tenho 39 anos e posso dizer que um ataque de pânico foi das piores sensações que tive em toda a minha vida. Foi numa determinada circunstância? Não foi numa determinada circunstância. Eu, pelo menos, eu não consegui atribuir a algo em específico que se tenha passado. Mas então onde estava, o que estava a fazer? Eu tinha uma atividade onde estava muito tempo parado, estático, e então proporcionava-me estar muito envolvido nos meus pensamentos, muito interiorizar tudo aquilo que vivia. Conjugado com isto, tinha também alguns problemas a nível pessoal, da minha vida, e então, a dada altura, sem que nada o fizesse prever, comecei a ter uma sensação de quase que desmaio, de fraqueza, de... Tensão baixa? Não era... Aquela sensação de tensão baixa? Idêntico, como se fôssemos desmaiar. O que se sente muito, é muito característico, é uma sensação de despersonalização, ou seja, parece que a realidade em nossa volta é uma realidade diferente da nossa. Parece que vamos para outra dimensão, é isso? Exatamente. A sua visão ficou turbada e turva? A visão fica ligeiramente turva, mas não é isso que incomoda mais, é o facto dessas sensações não nos permitirem pensar com coerência. Fica sem reação? Ficamos completamente sem reação, apáticos, sentimos tremores, sudação, e é uma sensação que realmente, como não sabemos o que é, ficamos de tal forma assustados. Perturbados, não é? Perturbados. Quanto tempo é que durou esse primeiro ataque? Assim, este primeiro episódio foi pouco, durou 20, 30 segundos. Mas esses 20, 30 segundos parecem uma eternidade. Parece que durante esses 20, 30 segundos equivalem a meia hora, uma hora, porque há o pós, essa situação acalmar, a pulsação. Alguém o ajudou a acalmar nesse primeiro episódio ou conseguiu fazê-lo sozinho? Passou? Não, o problema é esse, é que nós pensámos que, bem, isto não é nada, isto foi qualquer coisa, se calhar que eu comi, ou até uma quebra de tensão, isto vai passar. Como se diz cá em cima, deu-me uma hora. Exatamente. Ficámos num estado que, bem, isto é passageiro, não é nada demais. Só que se fomos aquele tipo de pessoa, que, tal como eu sou, pensamos muito nas coisas, começamos a interiorizar e a pensar o que é que isto realmente será. Então procuramos ajuda, não é? Procuramos depois ajuda e tentamos ir ao médico, saber... Claro. Isso aconteceu-lhe há quanto tempo? O primeiro episódio que se lembra? O primeiro episódio foi, números assim... aproximadamente 7 anos, 7 anos, mas o meu amigo 8 era anos. Um bocadinho hipocondríaco. A mania das doenças. É assim, eu não me classifico como hipocondríaco. É um grau extremo, não é? Hipocondríaco é de um grau extremo. Sim. Não, sou num grau moderado. Sou daquele tipo de pessoa que se sinto uma dor, fico preocupado e vou ao médico. Mas também e vai logo ao Google ver os sintomas todos da doença. Também é um mal, é o excesso de informação. Meu amigo, voltemos a esse primeiro episódio. Exatamente. Foi à procura de médico. Nessa primeira altura, fui até uma farmácia aqui bem em frente, eu faço-me aqui umas tensões, veja-me aqui as tensões, foi a primeira coisa. Exatamente. Medi as tensões, não, está tudo bem. Comi, até pedi para fazer o teste da glicose, está tudo bem. Posteriormente fui fazer o teste da diabetes, poderia às vezes ser, estava tudo bem. Sim, um pico qualquer. Fui fazer exames ao coração, estava tudo bem. O que é um facto é que, apesar de estar tudo bem, continuei... Sempre que pensava naquela situação... E teve outro episódio? Comecei a ter mais recorrentemente. Não diariamente, mas... Assim, volta ou não volta, não é? Exatamente, porque comecei a ter medo, porque eu tinha medo de que aquilo me voltasse a acontecer, porque a sensação foi de tal forma aterradora
E por mais que me dissessem que eu estava bem, eu na verdade não acreditava. A gente só pensa, eu estou mal. E alguma vez lhe aconteceu, desculpe interrompê-lo, por exemplo, a conduzir, portanto, são alturas perigosas até, que lhe aconteça isso quando está a conduzir, ou a trabalhar, a exercer alguma coisa de grande responsabilidade? É assim, eu sei que até é comum às vezes em pessoas acontecer a conduzir. No meu caso nunca me aconteceu a conduzir. Nunca precisei de parar o carro, era precisamente o contrário. Eu quando estava a conduzir estava mais distraído e até Muito com a bem. condução. Já temos aqui alguns indicadores bons para chamar o Pedro, para nos ajudar então a percebermos o que é isto, o que são os ataques de pânico, porque é que acontece. Devemos perceber e em primeiro lugar, dizer que queremos, que eu quero, e o Tito também, dar uma mensagem de esperança. Porque Pois, isto é tão estamos cá para aterrador, isso. esta perturbação psicológica é tão aterradora, que é alimentada pelo facto das pessoas não conhecerem o que é que se passa e não ter esperança. E perceberem que, então vou ficar assim toda a vida. Portanto, a mensagem que quero passar, e que o Tito também está a passar, é uma mensagem de esperança. Apesar de se viver momentos aterradores, que causam traumas brutais, a mensagem que temos que dar às pessoas é mesmo de esperança. Porquê? Porque este fenómeno é um fenómeno meramente psicológico. Ou seja, o Tito teve estas dificuldades, passou por este momento muito difícil, Porque mas não o foi... cérebro lhe deu instruções para tal? Eu já explico melhor, mas não foi porque uma deficiência qualquer, não foi por percebo. um problema neurológico qualquer, não. Foi apenas uma experiência em que, infelizmente, ele não conseguiu gerir as suas emoções de medo e, ao ter vivido aquela experiência de uma quebra de tensão, uma sensação esquisita, tudo bem, vamos desvalorizar a primeira experiência, apenas a primeira experiência é uma experiência. Muitos de nós vivemos às vezes estas quebras de tensões que vocês estavam a Sim, falar. isso é comum. Mas quando nós conseguimos gerir, quando temos calma, quando conseguimos o que é que se está a passar, não é nada Controlar, especial, não é nada controlar, especial, nós conseguimos ultrapassar. Mas por vezes, estes sintomas, como o Tito disse, são tão fortes, que as pessoas acham que vão morrer ali naquele momento. Por isso é que estes 30 segundos passam a 1 hora ou 2, porque o medo é tão intenso daqueles sintomas que eu vou morrer ou eu vou É ficar mesmo, louco. pode ser mesmo essa sensação de morte De morte, iminente? de morte Sim. iminente. E esta sensação de morte é tão É traumática... comparar ao infarto, não é? Que as pessoas não sabem o que é ter um infarto até o terem, não é? Sim, agora a questão, quem tem infartos normalmente dor. não entra em ataques de pânico, não tem não tem mas tal medo. Mas pode levar a esse pensamento, não é? Claro, leva quase sempre. Agora, uma coisa que também é importante explicar é, o Tito teve estes sintomas, outras pessoas têm outros sintomas. O comum é ter medo em morrer com os sintomas. Agora, quais são os sintomas? Há as pessoas que têm medo em ficarem loucos, como o Tito sentiu, outras pessoas é ter um infarto, outras pessoas ter um AVC, outras pessoas de bloquear, enfim. Cada pessoa que sofre desta patologia tem os seus sintomas diferentes. Uns tremem, outros caem, outros... Enfim, todos são diferentes nos sintomas. Mas a parte igual é que quem vive estes momentos traumáticos, o primeiro evento, acredita sempre que vai morrer. E é esta crença que cria um medo de tal forma intenso que a partir daí, como o Tito disse muito bem, cada vez que eu me lembrava que podia ter a mesma experiência, entrava em pânico. Claro, entrava de medo novo, extremo não é? de O que voltar é a que viver pode aquilo. desencadear o ataque de pânico? Pela minha experiência, eu já atendi milhares de pessoas, Sim. não há nada inicial Sim. que seja um padrão. O padrão é, aconteceu-me qualquer coisa, uma sensação física qualquer, e tão inesperada que eu acho que é mesmo um ataque espontâneo de adrenalina. A adrenalina é a nossa hormona da ansiedade. Quando estamos com ansiedade, a adrenalina jorra no nosso sangue, nas nossas veias e ficamos mais energéticos. Às vezes, aquilo que eu acredito é, às vezes, temos este ataque espontâneo de adrenalina, que não faz mal nenhum em termos físicos, só que cria sensações tão desagradáveis que as pessoas, ao não compreenderem o que é que estão a sentir, acreditam que estão a morrer. Qual é o grande fenómeno psicológico e que limita de facto tudo? É que a partir deste momento em que temos este primeiro ataque, ficamos tão traumatizados com aquelas sensações que começamos a evitar os sítios, as circunstâncias claro. ou os pensamentos Que levaram que a esse levaram ataque. àquilo. O Tito, uma vez, numa conversa comigo, disse-me: pois é, era muito fácil eu ter medo das autoestradas, porque evitava as autoestradas. Era muito fácil eu ter medo dos elevadores, não entrava nos elevadores. Sim. Viagens de avião, há pessoas que têm Também. pânico. Mas Isso. diz-me Tito, e com toda a razão, e como é que eu faço quando eu tenho medo dos meus pensamentos? Não consigo fugir deles. Eu vou dormir, É pior. deito-me em qualquer lado. Sim, ou com droga-se com muitas medicações, Exatamente. não é? Mas de facto, esta perturbação é muito limitadora. Mas há uma esperança. Há Trabalho esperança. então é que desenvolve com estes Qual é a pacientes? terapia que tem que se fazer, não é? A melhor terapia é a psicoterapia. O que é que faz a psicoterapia? A psicoterapia é um tratamento que trabalha com as emoções das pessoas.
mexe nas angústias, trabalha com os medos e faz com que as pessoas, de uma forma muito rápida, muito técnica, consigam deixar de ter medo. É possível mudar as emoções e a psicoterapia é o tratamento para isso. Neste caso, nos casos com os ataques de pânico, o que nós temos que fazer é ajudar a pessoa que sofre a perder o medo de ter aqueles pensamentos, a perder o medo de estarem nos centros comerciais, a perder o medo. É só trabalhar e gerir os medos que essas pessoas não estão a conseguir gerir e controlar por causa deste primeiro evento. E a taxa de eficácia do trabalho da psicoterapia nas perturbações dos ataques de pânico é imensa. Pedro, quando é que isto pode ocorrer na nossa vida? Em qualquer momento. Olha, temos todas as pessoas que vão aos nossos consultórios têm ataques de pânico. Crianças? Na adolescência. Sim, crianças. Na Adolescência também, capaz de ser Sim, uma altura... é tão frequente ser em qualquer faixa etária que eu não consigo dizer que é mais prevalente de um lado ou do outro. Sim, percebo. Olha, é muito frequente e nas crianças é horrível. Porquê? Porque, como não conseguem explicar também o que têm, os pais também não percebem e não dão a ajuda Claro, ainda é suficiente. mais assustador para a criança. Há muitas crianças que não conseguem ir à escola por causa deste fenómeno dos ataques de pânico. E não indo à escola, destroem a vida delas Tudo. completas. Claro. E E os pais aflitos sem saber fazer o diagnóstico, não é? Um adulto queixa-se e diz ao A criança não psicoterapeuta sabe ou psicólogo explicar. exatamente o que tem. A criança não. A criança... Tito, já consegue controlar esses ataques de pânico Sim. e os seus pensamentos? É assim, às vezes as pessoas questionam, achas que estás curado? Eu costumo responder, isto não é bem uma cura. Eu atravessei um processo com a ajuda da Clínica da Mente, claro, onde comecei a compreender como é que funcionam os pensamentos, como é que funciona a mente, em específico a minha mente, porque todos os tratamentos são muito individualizados, Personalizados, não é? personalizados, porque cada perturbação tem a sua característica específica. E no meu caso, ensinaram-me a lidar melhor com as minhas emoções, digamos que mostraram-me o caminho. Claro, um caminho esse que eu tive que o percorrer. O próprio. Claro. Porque muitas Sim, pessoas têm alguma dificuldade em percorrê-lo, esperam às vezes que seja outra pessoa a fazer o trabalho. É muito fácil recorrer a um medicamento. Eu estou nervoso. E fê-lo também, Sim, não é? mas- E filo também, mas o medicamento trata, digamos... Tapa apenas, não é? Exatamente. O sintoma É não o a sintoma- causa, não é? Exatamente, o sintoma físico. Mas é na psicoterapia que se resolve a causa, não é? Ainda estávamos há pouco a falar, eu e o Dr. Pedro, é a mesma coisa que irmos ao médico e eles dizerem não vamos tratar uma constipação, só tratamos a pneumonia. Sim, se tratarmos a pneumonia, acho que se incidíssemos no tratamento da constipação não chegávamos à pneumonia. E o que eu até aconselho, isto também é a Praça da Alegria, temos de dar essa Claro, mensagem força, é isso mesmo. de esperança, o que eu aconselho é às pessoas. É normal ter essas sensações, uma vez, duas vezes. Agora, se for uma coisa recorrente, Não hesitem, se não é? começar a ser generalizada, se começarmos a ter medo de ir a este sítio ou àquele... Claro, deixam de começamos- viver, não é? Exatamente, deixamos de viver. Há pessoas que deixam mesmo de sair de casa, ficam fechadas no seu mundo. Se começar a acontecer este tipo de situações, o quanto antes peçam ajuda, porque há ajuda especializada é o meu caso, estou aqui, sou uma pessoa comum que nunca pensei passar por isto. Já arrechei cabeça, já parti pernas e isto, acreditem que foi a pior coisa que me passou, porque realmente aconteceu. É muito assim do inibidor, nada. não é, Tito? É inibidor, é Tito, castrador. Olha, obrigada antes Obrigado de mais a ambos pelo seu por aqui testemunho. terem vindo. Obrigada, Vamos Pedro, falar também.